Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Você sabe que a gente consegue perceber. E consegue perceber quando a pessoa não está viva. E só tem uma maneira para não estar vivo. Qual, pastor? Está morto. Mas por quê? Pecado. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Irmãos, a coisa é muito séria. Eu tenho observado a palavra de Deus, tem um versículo que eu tenho falado com você constantemente sobre ele, que é Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Presta atenção nesse versículo aqui, ó. Presta atenção. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Então você tem que entender, ponto final. Acabou a história, pastor, acabou a história. Você tem que entender que ele libertou para que nós verdadeiramente nos tornássemos livres. Para que fôssemos verdadeiramente livres. Por quê, pastor? Pecado de Adão. O primeiro Adão, ele representava a humanidade. Como o último Adão, Jesus Cristo representava a humanidade. Representava a humanidade. Quando Adão tomou a decisão de fazer o que achava melhor, de fazer o que a carne dele achou melhor, ele achou melhor deixar de lado o que Deus estava falando para fazer o que ele quis fazer. Nessa hora, ele se colocou numa posição. Por que acontece? Às vezes a pessoa toma uma atitude, ela não para analisar as consequências. Ela acha que é a melhor coisa a ser feita naquele momento, porque aquilo traz um certo prazer, aquilo traz uma certa alegria, aquilo traz uma certa satisfação, mas só que existe consequências. Você compreende? Eu me lembro, numa certa ocasião, isso há muitos anos atrás, no interior de São Paulo, não vou falar o local para me identificar, e eu me lembro que eu cheguei em cima da reunião, do horário da reunião. Eu lembro que naquele local eu não tinha um escritório, e eu não gosto de conversar com ninguém antes do culto, por quê? Senão a pessoa pensa que eu posso estar falando porque ela me disse. Então eu não converso com ninguém antes do culto. Quando eu converso depois. Então o que acontece? E eu cheguei em cima da hora, não tinha um escritório, eu cheguei em cima da hora do culto. No que eu estou chegando, eu estou vendo uma cena. Eu estou vendo uma moça, mas muito bonita, jovem, 14 anos, mas muito bonita, jovem, junto com a mamãe, com a mamãe dela. A mamãe com um semblante desesperado, a jovem com um semblante triste, profundamente triste. E eu desci do carro, e ela veio, pastor Antônio Júnior, preciso falar com o senhor. Eu falei, o que é que está acontecendo? Pastor, cadê o fulano de tal? Eu falei, ele esteve por aqui uns dias, mas ele foi embora. Era um ex-presidiário. Ele chegou, saiu da cadeia, saiu do presídio para ir trabalhar comigo. O líder da minha região me mandou 2, que estavam saindo diretamente do presídio, um trabalho que nós fazíamos no presídio. Eles estavam saindo diretamente do presídio e foram trabalhar comigo. Um deles, como diz o outro, vingou, né? Hoje é pregador e tudo no nosso ministério. Mas esse outro rapaz, ele, ao sair da cadeia, meu modo de enxergar, ele só estava procurando lugar para poder estar. Ou seja, ele não estava querendo realmente se envolver com Deus, ele queria um lugar para poder estar. E nesse pouco tempo que ele ficou ali, ele se envolveu com uma menina de 14 anos. E eu imaginei que a menina estaria grávida, né? Mas, na verdade, ela não estava grávida. Não, pastor, não. Ela estava com AIDS. Ela pegou a AIDS do rapaz. Ele tinha o vírus da AIDS, numa época que não é igual agora. Hoje é uma doença que tem um tratamento, a pessoa ela consegue controlar. Naquela época não se sabia nem de que jeito pegava AIDS. Algumas pessoas acreditavam até que era um aperto de mão que se pegava AIDS. Ou seja, não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. E a menina, 14 anos, jovenzinha, com AIDS. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que a pessoa faz tem uma consequência. E às vezes a pessoa está fazendo algo que ela não analisa a consequência daquilo que ela está fazendo. Foi Adão. Ele tomou uma decisão de comer do fruto que Deus falou para não comer, ou seja, ele desprezou a palavra de Deus para realizar uma vontade da carne dele, e aquilo trouxe uma consequência.
ele se tornou, ou seja, colocou a humanidade nessa posição. Qual posição? Inimiga de Deus. O ser humano se tornou inimigo de Deus. Mas veio o segundo Adão, aliás, o último Adão, perdão, não é o segundo, é o último Adão, Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo, por meio da obra que foi feita pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, o homem foi reconciliado com Deus. O homem que agora era escravo do diabo, estava sob o poderio de Satanás, estava sob o poderio do pecado, o pecado tinha poder sobre o homem, o diabo tinha poder sobre o homem. Agora, por meio de Cristo, o diabo não tem mais poder sobre o homem, o pecado não tem mais poder sobre o homem está livre. E foi para a liberdade, para ficar livre, que o Senhor Jesus fez essa obra de liberdade. Você está compreendendo? Só que não existe esse negócio de uma vez liberto, liberto para sempre. Como não, pastor? Não existe. E é isso que algumas pessoas elas não entendem. Ó. Presta atenção. Ó. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Ponto final. A obra foi feita para realmente você ficar livre, para eu ficar livre, para ficarmos livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Por quê, pastor? Porque dependendo do meu tipo de comportamento, dependendo do meu tipo de atitude, eu volto à posição de escravo do diabo, eu volto à posição de escravo do pecado. Eu tenho que permanecer firme. E a única maneira de eu permanecer livre, firme e livre, é vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso apenas conhecer a diferença do certo e do errado. Eu tenho que conhecer a diferença entre o certo e o errado e praticar o que é certo. É viver o que a palavra de Deus diz, colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Tem coisas que Deus me manda fazer que vai ser muito difícil de fazer. Por quê, pastor? Porque eu vou ter que brigar contra os meus sentimentos, eu vou ter que brigar contra a minha vontade, eu vou ter que brigar contra um monte de situação, eu vou ter que brigar contra o demônio que quer me escravizar também. E tem coisas que Deus me manda fazer que é muito simples de fazer, porque vai de encontro com aquilo que eu quero. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Mas, de qualquer maneira, sendo difícil ou sendo simples, nós temos que ter esse entendimento, que nós temos que permanecer na palavra. Se não permanecer na palavra, você vai voltar a ser escravo. Que isso, pastor? Presta atenção, Mateus capítulo 12, versículo 43. Presta atenção nisso. Ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, presta atenção nisso. Quando é que ele sai, pastor? Primeiro eu quero que você entenda, depois você continua lendo. Entenda primeiro. Primeiro eu quero que você entenda que a libertação ela só vai se dar por uma situação. Quando, pastor? Quando a pessoa no coração dela decide não fazer mais aquilo que é errado. Enquanto ela não é promessa. Não é promessa por causa da dor, por causa da dificuldade, por causa do problema que muitas vezes surge. Não. É uma decisão no interior dela. No momento que a pessoa toma uma decisão no interior dela, de não fazer mais aquilo que ela tem consciência que é errado, então começa a surgir uma batalha, onde Deus entra nela. Aí a oração é feita. Quando o pastor ora, ou quando a própria pessoa ora, o demônio então ele vai sair. Agora tem pessoas que não adianta. Não adianta. Se a ora não acontece nada. Mas por que não acontece nada? Porque a pessoa não quer abrir mão daquilo ali. Ela não quer. Ela não quer. Deixa eu te mostrar uma coisa e a gente já volta. Mateus capítulo 7, versículo 28. Isso aqui é comentário da pessoa do Senhor Jesus. Perdão, falei Mateus, mas não é Mateus não, é Lucas, né? Perdão. Desculpa. Ó, isso aqui é comentário da pessoa do Senhor Jesus. Ó, eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Está falando de João, aquele batista. De todos os homens nascidos de mulher. Tem uma tradução que fala nascido de mulher. Coloca para mim. Eu acho que é a... Nova Almeida Revista Corrigida. Ó. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher. Por quê, pastor? Porque ele está falando daquele que é nascido naturalmente, nasceu de onde? De uma mulher, né? Ou não? Pastor, eu nasci de um projeto de proveta, inclusive. Mas tudo bem, teve um gene feminino e um gene masculino, não tem como. Pode ter sido feito num copinho, mas não tem como. Está compreendendo? Num certo momento foi colocado dentro do útero de uma mulher lá e saiu de uma mulher.
Por quê, pastor? Porque a porta de entrada para esse mundo é o ventre materno. Não tem outro jeito. A Bíblia diz que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Por isso que o diabo é ladrão e salteador. Jesus entrou pela porta. Está onde, pastor? Lá em João 10, se eu não me engano. O Senhor Jesus, ele entrou pela porta. Compreende, sim ou não? Ele veio do ventre de uma mulher. Então, a porta de entrada para esse mundo é o ventre materno. Está compreendendo, sim ou não? Então, preste atenção. E eu vos digo que entre os homens nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista. Significa o quê? Que ele é maior que Abraão, pai Abraão, maior que pai Abraão. Ele é maior que Davi, pastor, o homem segundo o coração de Deus, maior que Davi. Ele é maior que Moisés, pastor, maior que Moisés. Ele foi o maior. Se você olhar de Gênesis até Malaquias, tem profetas maiores, profetas menores. Irmão, ele foi o maior. Teve grandes, hein? Grandes reis que acumulavam a função de rei e de sacerdote. Teve rei como Davi que acumulou a função de rei, sacerdote e profeta. Está compreendendo? Ele foi maior. Foi maior, pastor? É o que Jesus falou. É Jesus quem está falando. Presta atenção nisso. Significa o quê, pastor? Que aquele homem tinha um poder com ele, uma unção com ele, que quando ele abria a boca, as prostitutas, elas se inclinavam e se entregavam a Jesus. Os matadores, os ladrões, eles se inclinavam, eles se entregavam a Jesus. Você está compreendendo? Pessoas sanguinárias, elas se inclinavam, se entregavam a Jesus. Agora havia dois grupos de pessoas que não tinham como ser ajudadas. Dois grupos, pastor, dois grupos de pessoas. Preste atenção. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê, pastor? Porque as pessoas que pertencem ao reino de Deus foram pessoas que foram nascidas e geradas pelo Espírito Santo. Está compreendendo? Aí já é o sobrenatural. Então se torna maior. Deu para entender? João Batista ele não era batizado no Espírito Santo. Tanto que, quando ele chegou a batizar Jesus, o que ele fala? Quando Jesus chega para ser batizado por ele, o que ele fala? Ele fala, eu preciso ser batizado por você? Você vem a mim? Jesus fala, por enquanto é assim. Para fazer a vontade do Pai é assim que tem que ser. Está compreendendo? Por quê? Porque ele não era batizado no Espírito Santo. Moisés não era batizado no Espírito Santo. Davi não era batizado no Espírito Santo. Mas eram homens movidos pelo Espírito Santo, pastor, sem dúvida. Sem dúvida. Tudo que você lê na Bíblia, o autor principal é o Espírito Santo. É que talvez você não entendeu isso ainda. Mas de Gênesis para cá, tudo é o Espírito Santo. Ele é a pessoa, o autor intelectual da Bíblia. É o Espírito Santo. Tudo foi movido pelo Espírito Santo. É que talvez você não entendeu isso ainda. Cada frase que Davi falou veio pelo Espírito Santo. Cada comportamento que Moisés teve veio do Espírito Santo. Cada atitude de Salomão veio do Espírito Santo. Eu não estou falando do pecado, porque houve atitude de pecado de todos esses homens. Está compreendendo? Sim ou não? Então, mas só que batizado pelo Espírito Santo, ou seja, tendo a pessoa do Espírito Santo morando dentro, aí é de Jesus para cá. De Jesus para cá, pastor, sim, Jesus já foi cheio do Espírito Santo. Quando ele foi batizado nas águas, ele foi batizado no Espírito Santo também. O céu se abriu, o Espírito Santo veio e se apoderou dele e passou a habitar nele. Tudo que Jesus fez, ele não fez pelos dons incomunicáveis de Deus. Dons incomunicáveis são 4. Onisciência, onipresença, onipotência e presciência. Ele não agiu. Ele agiu sobre os dons do Espírito Santo, os dons comunicáveis. Está compreendendo, sim ou não? Então, o que acontece? Lembra que ele fala para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que nos céus vós sejam revestidos de poder, ou seja, até que vocês sejam batizados pelo Espírito Santo. Vocês ficam aqui. Por quê? Porque eu preciso ir para ele poder vir. Está compreendendo, sim ou não? Então, até ali, o maior foi João Batista. Mas no reino dos céus, o menor é maior do que ele. Segue. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Coloca na linguagem de hoje esse pedaço, para ficar mais fácil para eles. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Ouviram o quê? As orientações. Eles eram aqueles, ouviram as orientações de Jesus, Jesus fazendo comentários sobre João Batista. Está compreendendo? Isso que eles estavam ouvindo. Os cobradores de impostos, todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus
e tinham sido batizados por... Eles ouviram as ordens justas de Deus, as orientações da palavra, aceitaram as orientações, aceitaram o entendimento e foram ao batismo de João, que era o batismo da purificação. Está compreendendo? Sim ou não? Muda a linguagem, que estava, coloca no 30 para mim. Muda a linguagem. Mas, 2 grupos eu falei, lembra? Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram os conselhos de Deus contra si mesmo e não tendo sido batizados por ele. Muda a linguagem. Mas os fariseus, 2 grupos, fariseus, pastor, religiosos. Tem pessoa que é aquilo que eu falei, ela adotou uma maneira de viver. E ela tem aquela maneira de ver como verdade. Não é a verdade de Deus, é uma verdade dela. E não adianta. Ela faz certas coisas que ela acha que pode fazer, que não tem problema não. Ela não aceita a palavra. Esses dias uma pessoa me procurou. E a pergunta que a pessoa me fez foi essa. Pastor, eu fui casada. Eu estou namorando um rapaz que foi casado. Nós podemos ter vida conjugal? Eu peguei e falei, não. Eu falei, apesar de estar conversando com você e ter pouca material para dar uma resposta, o contato entre uma mulher íntimo é só para quem é casado. Eu falei, vocês são casados um com o outro? Não, nós já fomos casados. Eu falei, mas só que vocês são casados um com o outro? Aí me escreveu não. Eu falei, então não pode. Mas já fui casada. A pessoa ela tem um entendimento equivocado. Quer dizer, posso ser mais claro com vocês ou não? Sim ou não? Ou seja, em outras palavras, pastor, eu não sou mais pura. Né? Eu já fui casada, eu já não sou mais pura. Então eu posso. Não pode. Não pode. Para ter intimidade é só quem é casado. Quem não é casado não pode. E é pecado de morte. Significa o quê? Que se você morrer assim, você vai para o inferno. Não pode. Quem não é casado não pode ter vida conjugal. Vida conjugal é para quem é casado. Quem não é, não tem essa autorização de Deus para ter. Agora você pode fazer a tua vida o que você quiser. Você pode se deitar com 10 rapazes se você quiser, um problema seu, responsabilidade sua. Mas agora você tem que entender que tem uma consequência. Todo comportamento que temos tem uma consequência. Vai ter uma consequência, boa ou ruim, mas vai ter uma consequência. E desrespeitar a palavra, a consequência nunca é boa. Pode trazer um prazer no momento, pode trazer uma satisfação no momento, mas vai te trazer uma dor depois, um problema depois que você não vai conseguir controlar. Não vai. A Bíblia diz que o pecado ele é doce como mel. Em outras palavras, ele é prazeroso. Mas a Bíblia diz que o final dele é amargo como fel. Ou seja, todo o prazer que você teve, você vai experimentar uma dor, mas uma dor tão grande que não vai compensar o prazer que você teve. É o que Deus está falando. Mas tem gente que é teimosa, ela é religiosa. Ela acha que pode. Não pode. Eu não posso ter vida conjugal se eu não for casado. Não pode, pastor, não posso. É coisa séria. Não tem gente que leva na brincadeira a vida, mas é coisa séria. É coisa séria. Não fica brincando de Jesus porque você vai ter problema amanhã. É homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Não fica com essa brincadeira, não. Não tem prazer que a tua carne possa produzir, que vai compensar a dor que você vai ter. E se for uma dor momentânea, em outras palavras, dos males o menor. O problema é se a coisa se estender para a eternidade. E a consequência, a probabilidade é se estender para a eternidade. Por quê, pastor? Porque de Deus ninguém zomba. Porque uma coisa é a pessoa não saber a diferença entre o certo e o errado. Aí é lógico, Deus é misericordioso e vai dar a oportunidade para a pessoa saber a diferença entre o certo e o errado. Mas no momento que eu sei a diferença entre o certo e o errado, gente, eu estou fazendo uma escolha. Eu estou fazendo uma escolha. E quando eu faço uma escolha, eu tenho que arcar com as consequências dessa escolha. Não é brincadeira, gente. Agora a vida é sua. É livre-arbítrio, é liberdade de escolher. O Senhor Deus, ele foi claro. Ele falou, eu chamo os céus e a terra como testemunha contra ti. Que eu estou te oferecendo hoje 2 caminhos, o do bem e do mal. Agora eu vou dar um conselho para você. Escolha o do bem, para que você viva e a tua descendência viva também. Mas a pessoa tem liberdade de escolher. Só que, repito, vai ter uma consequência. 2 grupos, como eu falei. Não seja religioso. Os fariseus e os mestres
Qual é esse grupo, mestre da lei, pastor? É aquela pessoa que acha que tem um entendimento tremendo da palavra. Ela acha que ela nem precisa de pastor. Não é bem assim, não, eu também compreendo. Você compreende nada. Você pode compreender a ciência do homem. Talvez você é um doutor nisso, um doutor naquilo, mas que diz respeito às coisas de Deus, você não é. Mas acha que é. A Bíblia diz que aquele que julga ser aquilo que não é, engana a si mesmo. Irmãos, eu estou há 37, 38 anos com Jesus, pregando o Evangelho, no mínimo há 33. No mínimo, para não mentir. O que eu descobri nesses anos todos? Que eu não sei nada, gente. Cada vez que eu olho para a Bíblia, eu falo, caramba, Deus, eu não vi isso daqui, como que eu não vi? Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida, ela se renova. Então, quer dizer que significa o quê, pastor? Cada vez que você olha, você vê algo diferente. Mas com o olhar do Espírito Santo. Com o olhar do Espírito Santo, você vê diferente. No que diz respeito à ciência humana, às vezes a pessoa ela é letrada, ela é preparada, então ela tem a capacidade de interpretar um texto, ler um texto, ter compreensão de um texto. Eu vi missionário Soares agora esses dias, missionário Soares falando o seguinte, eu leio Apocalipse, não entendo nada. Ele falando. Ah, por quê, pastor? Porque nós não somos tolos. Nós sabemos que por mais que nos dediquemos a ler, a estudar, tem coisa que não dá para compreender. Aí o Zezinho da Silva, que está 1 ano, 2, 3 anos, 5 anos com Jesus, 10 anos com Jesus, 20 anos com Jesus, nunca foi usado para ministrar uma palavra, acho que entende. Acho que tem todo o conhecimento. Agora preste atenção nisso daqui, coisa séria. Ó. Mas os fariseus e os mestres da lei, os doutores da lei, não quiseram ser batizados por João. Ó. E assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Deus tem um plano com você, comigo. Se nós não aceitarmos a palavra, nós estamos rejeitando o plano que Ele tem. Eu tenho que aceitar o que Ele fala comigo. Por isso que Ele diz que eu devo aceitar com mansidão a palavra em mim implantada. Porque o objetivo é o quê? Produzir vida. Mas tem pessoa que não, ela acha que entende, ela acha que sabe, você vai perecer. Irmão, eu estou te dizendo, sem hipocrisia nenhuma. Teve uma vez que eu estava orando, aí Deus me abriu o entendimento, até chorei, depois falei, Jesus, puxa vida, quanto tempo que demorou para eu entender isso? Falei, não acredito que eu não consegui entender isso. Hoje eu tenho uma compreensão clara de muita coisa que eu nunca tive. E aí, pastor, é aí que eu vou confirmar o que eu te falei. Aprendi que não sei nada. E olha que eu conheço muita coisa. Hoje pela manhã eu estava orando, eu falei com Deus, eu falei, Jesus, o conhecimento que eu tenho está muito aquém daquilo que eu preciso ter. Mas eu te agradeço pelo conhecimento que eu tenho. Mas eu preciso mais. E eu preciso mais. Mas entender só por entender, não, gente. É entender para caminhar, para praticar, para viver. Porque senão pereceremos. Irmão, eu já entendi que não tem aquela pessoa liberta para sempre. Em outras palavras, irmão, é luta constante. Eu percebo o tempo todo, por uma sensibilidade espiritual, o tempo todo que muitas vezes algo quer se apegar. E aí, pastor, tem que lutar, tem que repreender, tem que orar. Porque não basta apenas eu estar sem pecado, ou seja, eu não estou praticando o pecado. Maldito é aquele que preserva a espada do sangue. Ou seja, irmão, se você não lutar, se você não combater, se você não repreender, a tua vida fica debaixo de maldição. Por quê? Porque o ser ele vai se apegar a você. Se apega a você, começa a se acumular sujeira. E aí é cristão cheio de ressentimento, rancor, de ódio, cristão cheio de malícia, aí vai. Por quê? Porque vai se acumulando. Cristão que não tem comunhão nenhuma com Deus. Domingo de manhã, acabou o culto, fui embora para casa triste. Chamei algumas pessoas para orar aqui na frente. De repente eu olho e eu vejo uma outra morta, sem comunhão, sem contato, não tem palavras, não tem intimidade, não tem nada com Deus. Está morta. Igual eu vi agora há pouco uma pessoa morta. E o pior é que a pessoa tem a cara de pau de olhar para você e falar, não tem problema nenhum. Como não tem? Está nítido, está na cara, está fedendo o pecado. Irmão, nós temos que abrir os nossos olhos. Vai perecer. E não é brincadeira. É um alerta que Deus está dando para mim e para você.
Não é para você apenas, é para mim também. Desperta, preste atenção. Deus tem um plano. A libertação ela só se dá quando a pessoa decide dentro de si. Por quê, pastor? Não interessa o quão unção tem. Quão unção. Se a pessoa não quer, não tem como ajudar. Essas pessoas, elas não queriam. Elas tinham a sua própria verdade. Elas rejeitavam a verdade de Deus. Elas não queriam. E não tinha como ajudar. Volta lá, por favor, em Mateus capítulo 12, versículo 43. Então, quando o demônio se vê manifestando, na verdade é porque a pessoa tomou uma decisão. Mas esse demônio não estava lá antes? Estava. Mas a pessoa não queria abrir mão. Então, podia orar, não ia acontecer nada. Quando acontece? Quando você vê a pessoa passar mal, porque ela decidiu dentro dela que ela não quer. Aí começou uma luta, começou uma batalha. Uma luta, uma batalha de libertação. Aí a pessoa tem que permanecer na palavra. Se permaneceres em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, a pessoa ela passa uma posição de discípulo. Conhecereis a verdade. Ou seja, o entendimento da pessoa vai se abrir. E o entendimento dela se abrindo, ela recebe a libertação. Está compreendendo, sim ou não? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Por quê, pastor? Ele não tem felicidade, ele não tem prazer, ele é um ser imundo, ele é um ser nojento, ele é um ser asqueroso, ele é um ser baixo, vil. E ele não tem prazer, a não ser que ele esteja na vida de uma pessoa destruindo ela. Quando ele está levando a pessoa para se prostituir, quando ele está levando a pessoa para usar drogas, quando ele está usando a pessoa para matar um outro, para fazer maldade com outra, ele está feliz, porque ele está se realizando, ele está se alimentando do sofrimento daquela pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê, pastor? Porque vai trazer um sofrimento. Vai trazer um sofrimento. É coisa séria. Não encontra. Volta, 44. Então diz, voltarei para minha, de onde ele vê isso. Isso o quê, pastor? Que a pessoa pertence a ele. Talvez você não saiba, mas você é um templo. Você é um templo, você é uma casa, você é uma morada. E foi feita para o Espírito Santo morar. Você está compreendendo? Foi feito para Deus habitar em você por meio da pessoa do Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Mas tem pessoas que quem habita nela é o espírito de pornografia. Tem pessoas que quem habita nela é o espírito de prostituição. Tem pessoas que quem habita nela é o espírito de avareza. Tem pessoas que quem habita nela é o espírito de ódio. Tem pessoas que quem habita nela é o espírito de revolta, de rebeldia. Você está compreendendo? Um espírito de ira. Não é o Espírito Santo que habita nela. Tem pessoas que quem habita nela é o espírito de fofoca. Tem pessoas que quem habita nela é o espírito de preguiça. Tem pessoas que quem habita nela é o espírito de altivez. Não é o Espírito Santo que habita. Mas é um templo, é uma morada, é uma casa. E o demônio, por ele ter morado ali tanto tempo, tem pessoas que têm 50 anos de idade, conheceu Jesus há 5, ele morou naquela pessoa há 45 anos, ele tem como casa dela. Como casa dela. Ele tem aquela pessoa como casa dele. É coisa séria. Eu tenho 55 anos, conheci Jesus com 17 para 18. Até lá, desde quando eu me conheço por gente, irmão, minha mãe morreu quando eu nasci, meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Com 11 anos eu já morava sozinho. 11 para 12 anos já morava sozinho. Eu louvo a Deus, porque teve duas coisas que eu não fiz. Eu louvo a Deus por isso, nunca matei ninguém, louvo a Deus por isso. E nunca tive comportamentos homossexuais. Se tivesse tido, eu contaria até para testemunho, mas nunca tive. O resto eu fiz tudo. Tudo e mais um pouco. Me envolvi com tudo que você pode imaginar. Roubo, prostituição, tudo que você pode imaginar. Violência, tudo que você pode imaginar. Qualquer dia eu detalho para você algumas coisas que o velho homem fez. Tudo que você pode imaginar. Então, o que acontece? Aqueles seres que moravam em mim, no momento que eu me entreguei para Jesus e fui compreendendo, ouvindo a palavra, e fui tendo dentro de mim, tomando uma decisão, não vou fazer mais, e as orações que eu fui recebendo, foi como se colocando aqueles seres para fora, e a obra deles sendo destruídas, aqueles seres, eles querem voltar para a minha vida. Por quê, pastor? Porque eles têm como se eu fosse casa deles. Só que isso não é só comigo, isso é com você também. Que é isso, pastor? É verdade. E se você não permanecer na palavra, ele vai entrar. E não vai entrar sozinho. Ele vai entrar e vai trazer mais 7 demônios com ele. Eu lembro de um rapaz. Esse rapaz, ele me seguiu.
Eu presto atenção agora quando eu vou onde eu vou, porque ele me seguiu, ó. Daquele dia em diante eu comecei a esconder meu carro, porque eu fiquei muito conhecido naquela cidade, e aquele rapaz me seguiu até na minha casa. E eu lembro que minha esposa desceu para abrir o portão, eu ia pôr o carro dele vem para trás do meu. Quando ele desce do carro, ele já desce manifestado. E eu já saí, o carro até ficou ali, na posição de entrar para a garagem, eu saí. E, irmão, só para você ter uma ideia, eu tirei daquele homem 70 príncipes de demônio. A mulher dele contando. Cada príncipe de demônio, no mínimo, carrega 3.000 demônios com ele. Aí você faz a conta, 70 príncipes de demônio, quanto demônio que não tinha naquele cara? Aquele cara era filho de um feiticeiro. O pai dele foi feiticeiro por mais de 40 anos. O pai dele tinha um hábito de comer cérebro de defunto. Ele falou para mim, pastor, eu ia na catatumba, catava a machadinha, batia na cabeça do defunto fresco, abria, catava o cérebro e comia. Eu falei, comia? Ele falou, comia. Eu falei, qual o gosto? Ele falou, era gosto de mel, pastor. Era gostoso, eu comia. Ele fazia um trabalho de feitiçaria debaixo da água, embaixo de uma pedra. Ficava cerca de 40 minutos dentro da água. É impossível. É sobrenatural. 5 minutos sem oxigênio no teu cérebro. Você vai ter lesões irreversíveis. Ele ficava 40. A mulher daquele cara chega diante de mim com câncer, ela não conseguia ficar de cócoras, ela não conseguia ficar em pé, ela não conseguia ficar deitada. Coisa séria. Manifestou o Espírito nele, eu mandei embora, Jesus curou a mulher na hora. E a família dele todinha se entregou para Jesus. E o filho dele me seguiu, esse filho dele que estava em processo de libertação. Eu tirei 70 na frente da minha casa, a mulher dele contando, 70 príncipes de demônio. E aí, pastor, e aí que se ele não vigia? Você coloca aí 7 vezes 70. E como eu disse para você, cada um deles carrega 3.000 com ele. É uma coisa muito séria. Você está brincando de Jesus. Você está brincando com aquilo que você não pode brincar, menina. Você vai ter problema sério na tua vida. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, sem a presença de Deus, varrida, destituída de poder, adornada. O que são adornos, pastor? Decorações. Dependendo da casa de alguém que você vai, parece uma floresta, a pessoa gosta de planta, para todo lado. Dependendo da casa que você vai, é tudo de madeira, a pessoa gosta. Dependendo da casa que você vai, tem quadro para todo lado. Dependendo não, tem uma televisão e um sofá, a pessoa não gosta de nada. Você vai na minha casa, por exemplo, eu não gosto de nada na parede. Cada pessoa de um jeito. São as decorações, os adornos que ela gosta. Quais são do diabo, pastor? Mágoa, prostituição, ódio, ressentimento, rancor, rebeldia, aí vai. São as decorações que ele gosta. Versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, pior do que os primeiros. Assim acontecerá também essa geração má. Irmão, é coisa séria. Não é brincadeira, não. Segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, para encerrar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e que escaparam da imoralidade do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam, no fim, em pior situação do que o começo. Por que você vê crente se matar? Por que você vê crente com depressão? Por que você vê crente dormindo na rua, comendo comida podre do lixo? Eu lembro que eu estava num sábado à tarde, morava no interior de São Paulo. Ia começar um jogo de futebol, 4 horas da tarde. Devia ser a seleção que ia jogar, Palmeiras. E eu estava ali. E aí, bateram palma. Eu olhei pela janelinha, 2 pessoas. Aí eu falei para minha esposa, vê lá para mim. Aí ela saiu, eles estavam pedindo comida. Aí ela voltou, 4 horas da tarde. Eu falei, bem, mas não tem nada aí não. Ela falou, até tem. Eu falei, então, poxa, melhor dar do que receber. Vai lá, prepara para eles lá. Ela falou, tá bom. Aí deu sinal para eles e foi. Minha esposa é muito maleável, muito fácil de lidar. Estou sendo verdadeiro. Ela é muito maleável, muito fácil de lidar.
ela é mansa, como uma mulher tem que ser. Que é isso, pastor? É verdade. A Bíblia diz que tem 4 coisas que a terra não suporta. Uma delas é a mulher que arruma casamento, é rixosa. Mulher não pode ser rixosa. Mulher tem que ser mansa. Se não for mansa, pode esquecer. Esse negócio de mulher mandar em marido, pode parar. Não funciona desse jeito. Ou, para não deixar os irmãos aí com o peito estufado, né? O homem não pode tratar a mulher com indelicadeza, com falta de gentileza. Você tem que ser gentil. A Bíblia diz que ela é o vaso mais frágil. Se é frágil, significa que tem que ser tratado com delicadeza, gentileza, com amor. Amém? Então, ela foi. E ela veio vindo. Eu lembro como se fosse hoje, 2 vasilhas de sorvete. O pessoal lá em casa tomava sorvete, que não é brincadeira. Hoje, mais ou menos, né? O pessoal tudo em casa quer ficar fitness, então a gente evita um pouco. 5 dias para sair do organismo um sorvete, uma bola de sorvete, sabia, né? Se não sabia, fica sabendo. 5 dias para sair do organismo. Aí, então, o que acontece? 2 potes de sorvete, com arroz, feijão, não sei o que lá. Quando ela está vindo, o Espírito Santo falou, vai você levar. Falei, não, vou assistir o jogo. Falei, vai começar o jogo agora. Vai você levar. Falei, não, vai começar o jogo agora. Vai você levar. Falei, tá bom, daí que eu levo. Aí fui. Mas foi desse jeitinho que eu estou te falando. Aí fui. E eu falei, mas ele mandou vir aqui, não foi à toa, não foi para entregar 2 vasilhas de comida, porque entregar 2 vasilhas de comida, ela entregava. Falei, e aí, amigos, como é que tá? Ah, tudo bem, tal. Conversa vai, conversa bem. Começa a falar de Jesus. Os 2 eram conhecidos, se diziam de Jesus. Aí um deles falou, ó, eu cheguei para Deus, falei, ó, o senhor é ou não é? O senhor faz ou eu vou largar? Ele não fez, eu larguei. Falei, né? E estava na rua. Aí eu falei do amor de Deus para eles, da misericórdia de Deus. E aí, o que aconteceu? Pastor, não sei, nunca mais os vi. Mas eu fui lá fazer o que Deus mandou fazer. Irmão, está cheio de gente assim, mas por quê, pastor? Porque é agarrado de novo. É agarrado de novo. Tem gente, aqueles demônios que me usavam na prostituição, que me usavam nas drogas, que me usavam para fazer isso, para fazer aquilo, eles me querem de volta. E como é que vai fazer para eles não voltarem, pastor? Eu tenho que permanecer na palavra. E a cada investida deles, permanecer na palavra significa viver uma vida segundo a verdade de Deus, sem pecado. E cada investida eu tenho que combater. Eu tenho que repreender. Por quê, pastor? Porque senão, um ataque aqui, um ataque ali, um ataque ali, tudo isso é sujeira. Vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. Vai chegar um ponto que aquilo vai me matar. Então eu tenho que combater o tempo todo. Por isso essa necessidade que eu falo para você da comunhão, de orar todos os dias. É a mesma coisa tomar banho todo dia, gente. Você está entendendo? É por isso que eu falo sobre essa necessidade de você ler a Bíblia todos os dias. É como comer, todos os dias você tem que comer. Você está compreendendo, sim ou não? Por isso que eu falo sobre jejum. Você tem que se exercitar, gente. Se você não se exercitar, você vai envelhecer rápido. Por quê? Porque a envelhecimento é a perca da massa magra, gente. Ela vai indo embora. Você tem que se exercitar. Você está compreendendo? Você tem que fortalecer o teu interior. Porque se você não se exercitar, você vai envelhecer rápido. E rápido, hein? Chega um tempo assim que de 2, 3 anos para lá, a pessoa estava andando assim, ó. 2, 3 anos para lá, está assim. Envelheceu depressa. Eu lembro que eu e o missionário, num determinado local, nós fomos fazer uma reunião. Aquele dia foi lindo, devia ter uma média de 120 mil pessoas. E ele estava feliz, e eu estava feliz também. E nós estamos numa praça chamada Praça Maria Aragão. Ela foi projetada pelo Niemeyer. Coisa linda mesmo, no centro de São Luís do Maranhão. E nós tinha um camarim lá embaixo, nós fomos subir. O missionário olhou para mim e falou, vamos ver? Falei, vamos. E saiu. Quando eu dei um passo, ele já estava lá em cima, dando risada. Falou para mim, Júnior, a idade não chegou para mim ainda não. E deu risada e foi fazer o culto. E não chegou. E ele está com 78 anos. E não chegou. Mas a última vez que eu fui convidado para fazer exercício com ele, vamos dizer dessa maneira, estava 3 graus abaixo de zero. Isso foi em Curitiba. Ele correu 21 quilômetros. E o senhor, pastor, nem saí do quarto. Você é doido? Vou sair do quarto para correr com 23 graus abaixo de zero? Mas nem que a vaca tossa. Ele correu 21. Está sempre se exercitando, se exercita fisicamente, se exercita espiritualmente. E se não se exercitar, pastor, envelhece.
e morre rápido. Isso é todos nós, espiritualmente, fisicamente. Irmão, você tem que se cuidar. Se você não combater, ele vai entrando, ele vai entrando. Quando você menos percebe, ele já está dominando a tua vida. Por quê, pastor? Porque ele só mostra a cara dele quando ele está dominando a tua vida já. Quando ele vê que você está longe para pedir socorro. Quando ele vê que você está sem força para ficar de pé. Quando ele vê que você está sem força para lutar, para brigar. Irmão, toma cuidado. Para me manter liberto, viver na tranquilidade, na paz que eu vivo. Eu estou falando do meu interior. Eu tenho que lutar todo dia. Todo dia, pastor, todo dia. Terça-feira agora eu levantei e falei, meu Deus, o que é isso? Eu nem sabia o que era. E aí, pastor, fui orar, orei. Quando eu acabei de orar, veio aquele alívio. Tive um dia maravilhoso. Da parte da tarde para lá. Porque de manhã foi luta, briga. E aí, pastor, não sei. Eu sei de uma coisa, se não lutar, você vai ser subjugado. Se não lutar, você vai ser escravizado. Aí você vê crente cheio, qualquer coisinha está magoado, que esses crentes Nutella mesmo, qualquer coisinha está magoado, qualquer coisinha está triste, qualquer coisinha está bicudo, qualquer coisinha a vida não presta mais, qualquer coisinha quero sair da igreja, qualquer coisinha nunca está satisfeito, sempre insatisfeito. Mas por quê? Vai se acumulando de sujeira, vai se acumulando de tanta coisa que não deveria. Daqui a pouco está praticando o que o mundo está praticando, como se fosse uma coisa normal, comum, e tudo bem, e não tem problema nenhum, Deus entende, Ele sabe, e se torna esses crentes aí, religiosos aí. E aí quer chegar para você ainda, a paz do Senhor? Eu não sei nem quem é o teu Senhor, como é que eu vou te dar a paz de alguma coisa? Nós temos que levar Deus a sério. Está entendendo, sim ou não, gente? Que Deus fale mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.